alimento. Então, o meu prato favorito brasileiro, e a gente sabe que a comida brasileira é muito boa, mas para mim esse prato é bastante significativo, que é o fumeiro com purê de mandioca. E meu pai vem dessa região do Brasil, então para mim é uma conexão com a minha ancestralidade. Até a forma que eu falo mandioca é algo bastante representativo aqui no Brasil. A gente tem diversas formas de chamar esse alimento, então pode ser macaxeira ou aipim, dependendo da região onde você está. E reduzindo o desperdício de alimentos, por exemplo, né, combinado com o combate à insegurança alimentar, a gente faz com que esses recursos naturais também não sejam desperdiçados, reforçando o compromisso nacional com as metas globais, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em ODS, como de combate à fome, clima, consumo consciente também, cidades, enfim, todos eles que são relacionados. Welcome to Don't Waste This, a podcast by WRAP, the Global Environmental Action NGO. This is a series about what we stand to lose if we don't fix the broken systems that we all rely on for our food, products, and everyday essentials, systems that still follow a wasteful take, make, dispose model. This season, we're focusing on food and the issue of waste. Around the world, families and friends sit down to enjoy meals together, ingredients and dishes that carry meaning, memory, and identity. But every year, around 1.3 billion tons of food never gets eaten. That's nearly a third of all food produced globally. And when food is wasted, it's not just nutrition we lose, but also the water, energy, land, and human effort that went into growing and producing it. The consequences are huge. Currently, if food waste were a country, it would be the world's third largest emitter of greenhouse gases. Food is wasted at every link in the chain, from growers and retailers to our own homes. In this season, you'll hear from people on the front lines of change in the Global Food Pact Network. Together, we'll explore how food shapes culture and identity, the challenges of food waste around the world, and how local action is building a global movement. We'll spotlight the solutions already underway and ask one urgent question: why must we transform our food system? Bem-vindos a Don't Waste This. Sou Carolina Fernández, gestora de parcerias internacionais da WRAP. Hoje estou aqui para falar com Luísa Soares, analista de conservação da WWF, sobre a crise do sistema alimentar no Brasil e o que está em jogo se não a resolvemos. Luísa, muito obrigada por se juntar a nós para este podcast. Vamos começar conhecendo você um bocadinho melhor. Poderia se apresentar? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Luísa Soares, sou analista de conservação do WWF Brasil e também lidero o Brasil Sem Desperdício, nosso acordo voluntário para prevenção e redução de perda e desperdício de alimentos. Muito obrigada, Luísa. Então, vamos falar sobre comida. Eu gostaria de saber se você tivesse que escolher um prato ou um ingrediente que realmente representa o Brasil, algo que você e outros muitos apreciam, mas que também está em risco devido às mudanças climáticas, ao uso da água, ao desperdício de alimentos. Qual seria? Eu escolhi a mandioca. A mandioca, até a forma que eu falo mandioca é algo bastante representativo aqui no Brasil. A gente tem diversas formas de chamar esse alimento, então pode ser macaxeira ou aipim, dependendo da região onde você está. E é um alimento que ele é bastante tradicional, então a gente tem diferentes influências, que isso também se refere ao nome que a gente chama aqui no Brasil. Para mim, eu tenho uma outra conexão com esse alimento, então o meu prato favorito brasileiro, e a gente sabe que a comida brasileira é muito boa, mas para mim esse prato é bastante significativo, que é o fumeiro com purê de mandioca. O fumeiro, ele é uma carne de porco defumada, vamos pôr assim, que tem um gosto bastante forte, que combina bastante com essa cremosidade do purê. E meu pai vem dessa região do Brasil, então para mim é uma conexão com a minha ancestralidade. Então, além de alimentar e nutrir o meu corpo, também é um alimento que nutre minha alma, aquece o coração.
Então, por isso que é o alimento escolhido de hoje. Que lindo, Luísa. Muito obrigada por compartilhar. É muito legal como conseguimos criar laços tão sentimentais com a comida, né? Eu também adoro a mandioca. Eu gostaria que você falara um bocadinho mais sobre ela. Por que a mandioca é tão importante para o Brasil? A mandioca, além de ser um alimento muito cultural, ela tem um papel muito importante na segurança alimentar e também na valorização da agricultura familiar e na preservação das tradições culturais. Então, é um alimento também bastante de comunidades indígenas, por exemplo. Ela é rica em nutrientes, ela tem uma versatilidade na culinária gigantesca, então a gente consegue usar ela de diferentes formas, frita, cozida, compondo outros pratos. E, além da alimentação, ela também é utilizada na produção de bioplásticos, por exemplo, cosméticos, produtos de higiene, alimentação animal, medicamentos. E ela tem uma adaptabilidade em todo o Brasil também. Então, ela vai bem em diferentes tipos de clima. Então, nós temos um país continental com diferentes biomas, diferentes solos, diferentes temperaturas, por exemplo, e ela se adapta a todos eles. Então, isso é muito importante, por exemplo, para a promoção da agroecologia, porque ela exige menos uso de insumos químicos e, principalmente em regiões como a Amazônia, a gente consegue contribuir também para a bioeconomia. Por tudo isso, né, a mandioca ela é muito importante tanto para o nosso desenvolvimento econômico, mas ela também é bastante estratégica para o desenvolvimento socioambiental. Incrível, não é mesmo? A riqueza e o significado dos alimentos que muitas vezes tomamos como garantidos e não paramos para pensar nisso. Mas há outra questão muito importante que eu gostaria que você fale. Qual é o fato ou história importante que ilustra o desafio do desperdício de alimentos no Brasil? O Brasil tem avançado bastante para reduzir a perda e desperdício de alimentos, mas em um território continental, onde a gente tem uma cadeia produtiva muito diferente, extensa e complexa, é um desafio, é realmente um grande desafio. Existe uma estimativa que o Brasil desperdice por ano 55 milhões de toneladas de alimento, mas a gente sabe que esse número ele é subestimado, então pensando também em todo o número de nosso de produção, por exemplo, a gente sabe que esse número provavelmente é maior, e a gente vive um paradoxo aqui, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse grande desperdício, uma grande produção de alimentos, a gente ainda enfrenta o problema da insegurança alimentar. Então, recentemente, nós saímos do mapa da fome da ONU, então a gente conseguiu reduzir a nossa taxa de subnutrição para menos de 2,5%, mas a gente ainda tem quase 7 milhões de pessoas enfrentando a fome e outros milhões enfrentando outros níveis de insegurança alimentar. Então, isso mostra como o acesso ao alimento ainda é muito instável no país. Então, reduzir esse desperdício é uma forma estratégica da gente conseguir que esse alimento chegue em quem realmente precisa, né? Então, não é importante só para conservação ambiental ou pensando em efeitos econômicos, né? Mas também para que a gente consiga garantir esse direito à alimentação adequada por todo o país. Com certeza, Luísa. Reduzir a perda e desperdício de alimentos é um reto gigantesco, mas cheio de oportunidades sociais, ambientais e econômicas. Mas vamos voltar à mandioca, que gostamos tanto. Como você acha que a perda e o desperdício de alimentos se relaciona com a mandioca? A mandioca, como eu disse anteriormente, ela tem esse papel dentro da segurança alimentar no Brasil, por conta dela ser bastante adaptável para a produção, né? Então, ela é um alimento que é produzido, por exemplo, pela agricultura familiar, e ela tem um grande valor nutricional. Então, por exemplo, em casos de compra direta de alimentos da agricultura familiar, geralmente a mandioca aparece. A gente tem alguns dados aqui do IBGE, que é o nosso Instituto de Dados do Brasil, que a gente tem uma produção estimada de aproximadamente 18 milhões de toneladas de mandioca em uma área de 1 milhão de hectares. Então, ela tem uma grande produtividade. E também por conta dessa adaptabilidade, ela é um alimento que é considerado resiliente às mudanças climáticas. Então, ela tem esse papel de garantia a longo prazo também da segurança alimentar.
por ela ser algo da nossa biodiversidade, ela tem um baixo custo de produção, então também se torna ideal para regiões mais vulneráveis e com baixa infraestrutura agrícola, como, por exemplo, o Cerrado e a Amazônia, que são hoje os nossos 2 biomas que mais têm enfrentado problemas, por exemplo, de desmatamento. Sobre desperdício de alimentos, nós não temos dados específicos sobre a mandioca, mas é um alimento que é bastante valorizado em nível cultural e também sentimento mesmo pelo alimento. Então, esse mesmo valor a gente precisa trazer para todos os alimentos que estão sendo desperdiçados para que torne isso como uma não opção. Você pode nos contar um pouco mais sobre qual é a consequência desse desafio de insegurança alimentar no Brasil? Se nós conseguirmos reduzir a insegurança alimentar no Brasil, a gente geraria impactos positivos mais profundos, né? Então, por exemplo, existem vários estudos que confirmam que quando a gente garante a segurança alimentar, a gente tem uma melhoria na saúde pública, por exemplo, a gente também tem um aumento do desempenho escolar por parte de crianças, adolescentes, e também que isso afeta tanto a produtividade econômica quanto a agrícola, e não a agrícola de forma geral, mas um fortalecimento principalmente da agricultura familiar, que promove, então, uma maior equidade social. Além disso, quando a gente reduz a insegurança alimentar, a gente não precisa abrir novas formas de produção de alimentos, né? Então, garante também a preservação ambiental. E reduzindo o desperdício de alimentos, por exemplo, né, combinado com o combate à insegurança alimentar, a gente faz com que esses recursos naturais também não sejam desperdiçados, reforçando o compromisso nacional com as metas globais, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em ODS, como de combate à fome, clima, consumo consciente também, cidades, enfim, todos eles que são relacionados. Com certeza, Luísa. Mas é muito esperançador que essa questão é uma prioridade para o governo atual. E, felizmente, o Brasil foi retirado do mapa da fome em julho desse ano. Você poderia falar do que a WWF Brasil está fazendo para contribuir a esse desafio? O WWF Brasil é uma ONG brasileira, a gente atua principalmente com conservação ambiental, e nessa agenda a gente atua bastante fortemente na promoção da agricultura responsável, com a valorização da sociobiodiversidade e com estratégias consistentes para conservar esses ecossistemas e também fortalecer as comunidades tradicionais. Esse apoio a gente pensa principalmente em sustentar e promover boas formas para cadeias produtivas sustentáveis, né? Então, através de práticas agroecológicas, o respeito aos direitos dos povos originários e também a promoção do uso consciente desses recursos naturais. Nós temos investido também no fortalecimento das organizações locais que estão lá na frente nos territórios e também na inclusão produtiva, valorizando esse conhecimento tradicional e também contribuindo para a redução do desmatamento, o enfrentamento das mudanças climáticas e a segurança alimentar nesses territórios que são mais vulneráveis. Recentemente também nós tivemos o lançamento do Brasil Sem Desperdício, então tivemos a honra de sermos o secretariado para essa iniciativa, onde tem uma forte atuação tanto com a agenda de segurança alimentar, como também de preservação da biodiversidade. Então nós acreditamos que por meio desse pacto multissetorial nós vamos conseguir fortalecer essa agenda, pensando em uma atuação com diferentes setores, diferentes atores, para reduzir e prevenir a perda e desperdício de alimentos. Parabéns, Luísa, por todo esse incrível trabalho que a WWF vem fazendo. Você poderia compartilhar uma história de sucesso ou impacto recente que dê um pouco de esperança? O Brasil, como eu disse anteriormente, tem avançado na agenda de combate à perda e desperdício de alimentos. E, recentemente, nós tivemos a sanção da Política Nacional de Combate à Perda e Desperdício de Alimentos e também a publicação da nova estratégia intersetorial para o mesmo tema. Isso é importante, que mostra o compromisso do Brasil em promover ações educativas e parcerias entre setores para esse objetivo em comum e também reforça o compromisso dessa agenda com a segurança alimentar. Então,
como a gente disse anteriormente, o Brasil saiu do mapa da fome, nós temos avançado em políticas por conta disso, então, em 2 anos, por fortalecimento das políticas que a gente já tem, como o Plano Brasil Sem Fome, fortalecimento da agricultura familiar e também a da parte de alimentação escolar. E tudo isso é puxado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável por essa política, e a gente tem a honra de tê-los como um dos apoiadores do Brasil Sem Desperdício. Então, além de somar para esse movimento enquanto um pacto nacional, nós também temos buscado o alinhamento a essas metas, o alinhamento a esses objetivos, para que a gente consiga cada vez mais somar a essa estratégia nacional e continuar que o Brasil traga ainda mais frutos para a segurança alimentar e no combate à perda e desperdício de alimentos. Um trabalho incrível o que a gente está fazendo com o Brasil Sem Desperdício nesse lançamento, a quinta-feira, 2 de outubro, que foi muito legal, e a gente pôde ver essa colaboração, não? Todos os atores do governo, empresas, NGOs, academia, juntos por um Brasil Sem Desperdício. Você poderia falar agora da rede global de pactos, de Food Pact Network. A gente está muito, muito feliz de ter o Brasil juntando-se a nós. Você poderia falar um bocadinho como fazer parte da rede de pactos alimentares está ajudando o Brasil? Primeiro, é uma honra para nós agora oficialmente compormos essa grande rede de pactos pelo mundo. Então, nós estamos muito contentes de colocar o Brasil nesse cenário. Para nós, implementar esse pacto nacional é muito importante, principalmente por conta do nosso contexto político favorável. Então, esse ano, o Brasil é o anfitrião da COP30, então os olhos do mundo estão em nós, e é uma forma bastante estratégica de mostrar resultados. Além de sermos, né, claro, um dos maiores produtores de alimentos, nós também abrigamos a maior biodiversidade do planeta. Então, colocar um pacto nesse cenário é muito importante. Então, a gente consegue mostrar uma nova articulação entre os setores, todo mundo que trabalha com os alimentos, né? Então, governo, academia, as empresas, a sociedade civil, por meio dessa abordagem multi-stakeholder. Então, é um exemplo de uma agenda que pode ser aplicada em outras, né? Então, é um grande exemplo que a gente pode mostrar para o mundo. O WWF Brasil já tem essa característica, mas com o suporte da RAP e do Food Pact Network, é muito importante mostrar o quão sólido é essa abordagem, né? Então, com mais de 20 anos de experiência, é muito bom contar com essa expertise e mostrar para os nossos stakeholders que nós não estamos inventando nada novo, nós estamos trazendo uma experiência e uma carga de conhecimento para a nossa realidade, que com certeza é muito importante a gente trazer esse impacto a nível global agora para o Brasil também. Então, é muito bom contribuir para isso a nível global, mas tenho certeza que há uma troca também de fora para dentro que é muito importante. É isso, né? Toda a experiência que a rede já traz para o Brasil, que pode ser adaptada ao contexto, à realidade do país. Mas também o poder da colaboração, a colaboração nacional, a colaboração internacional, que é essencial para enfrentar um problema, um desafio tão grande como a perda e desperdício de alimentos. Mas conte-nos um pouco mais, o que será perdido se não forem tomadas as medidas urgentes para combater o desperdício de alimentos? Para nós brasileiros, a nossa biodiversidade é algo muito importante, então a gente tem muito orgulho da nossa natureza, né? Algo que nos orgulha de ser brasileiros, e a perda e desperdício de alimentos intensifica a pressão nesses ecossistemas naturais. Então, para produzir alimentos, a gente acaba utilizando água, solo, energia, a nossa própria biodiversidade. Então, quando nós desperdiçamos alimentos, nós desperdiçamos toda essa cadeia de valor também, né? Então, muitas vezes a gente acaba gerando mais desmatamento e mais degradação ambiental para produzir mais alimentos. Então, esse ciclo de produção e descarte contribui diretamente para perdas de habitats naturais, especialmente nos biomas que a gente tem mais pressionados, como a Amazônia e o Cerrado, onde essa expansão agrícola sem planejamento sustentável ameaça nossas espécies, ameaça nossa natureza e também desequilibra os ecossistemas. Então, para nós, aqui no Brasil, combater o desperdício de alimentos também é uma ação urgente para a gente conservar a biodiversidade.
A gente sabe que os sistemas alimentares têm uma alta emissão de gases de efeito estufa, então a gente também quer contribuir na redução dessas emissões que poderiam ser evitadas e também promover mais sustentabilidade ambiental e garantir que o direito à alimentação adequada chegue para todos. Temos muito que perder, né? Então, para dar um pouco mais de contexto, eu gostaria de voltar à mandioca, a nossa amada mandioca. Eu perguntar a você, que acha que as gerações futuras podem perder se a mandioca desaparece? Apesar da mandioca ser muito versátil por conta de ter várias diversidades, possivelmente ela é um alimento que vai se adaptar às mudanças climáticas, mas ter a presença da mandioca reduzida vai ser muito impactante para o Brasil, porque ela é um alimento simbólico e bastante cultural e versátil na nossa culinária. Então, ela está presente em diversos pratos típicos bastante conhecidos do norte ao sul do país, como a tapioca, a farinha de mandioca, o beiju, o pirão, o tucupi. E sem ela, essas tradições alimentares indígenas, afro-brasileiras e bastante regionais perderiam a sua base. Então, isso é muito triste, principalmente para as futuras gerações, né? A gente tem visto um crescimento também da cultura alimentar se modificando por conta, enfim, da globalização, então perder isso seria muito triste. E além de tudo isso, a mandioca ela é essencial para a segurança alimentar. Então, especialmente em comunidades rurais e vulneráveis, por ser resistente, nutritiva e fácil de cultivo, se a gente perder ela, pode ser um risco à nossa segurança alimentar também. Na parte econômica, a diminuição da mandioca ou a ausência dela afetaria principalmente os pequenos produtores, que têm nela uma fonte de renda, e ambientalmente a gente perderia uma cultura que é extremamente adaptável ao nosso clima, que tem um baixo impacto ambiental e que é fundamental para que a gente consiga ter mais sistemas alimentares agroecológicos e também que fortaleça a nossa sociobiodiversidade. Claro que precisamos agir rapidamente para resolver esse problema com tantas consequências negativas para o meio ambiente e para as pessoas. Agora eu gostaria de saber o que motiva você pessoalmente a fazer esse trabalho. Essa pergunta ela é bem tocante, Carolina. Eu não falei no começo na minha apresentação, mas eu sou engenheira agrônoma de formação. Inclusive, ontem foi celebrado o Dia desses Profissionais, então parabéns para os meus colegas. E quando eu decidi me tornar agrônoma, eu tinha a intenção de trabalhar com uma agricultura que fosse amiga do meio ambiente e que também ajudasse a combater a fome. Dentro de toda a minha trajetória profissional, eu já atuei de diferentes formas para me manter nesse compromisso, né? E eu acredito que trabalhar com a perda e desperdício de alimentos, combatendo ela, é uma continuidade disso. Então, é uma grande oportunidade de mostrar para outras agendas, né? Não só do setor agroalimentar, mas também do setor ambiental, social, que é possível a gente dialogar com diferentes atores de diferentes setores por toda essa cadeia para que a gente possa ter um impacto concreto e juntos, né? Então, quando a gente consegue abrir esse diálogo, a gente consegue fazer um impacto maior a longo prazo e para um bem comum. Você que acha se resolvemos o problema amanhã? Qual seria a diferença? Esse amanhã, ele é um amanhã muito sonhado, então é um amanhã que seria incrível. Na minha opinião, seria um amanhã onde o alimento ele é valorizado da produção ao consumo, então desperdiçá-lo não seria mais uma opção que é naturalizada hoje em dia. Para isso acontecer, a gente precisa de um sistema agroalimentar unido para combater perda e desperdício de alimentos. Então, as empresas entrando com ações inovadoras, impactantes, os governos executando boas políticas públicas integradas e todo o ecossistema das organizações da sociedade civil, as instituições de ensino e pesquisa, bastante estruturado, com investimento para que possa fornecer uma base sólida de dados, conhecimento técnico e socioambiental. Eu vou fazer de novo, Lécio. Vamos acreditar e continuar trabalhando por esse mundo lindo que você descreve, com um sistema alimentar harmonizado e eficiente. Para terminar, eu só queria pedir para você, se você pode falar em 10 segundos, por que precisamos consertar o sistema alimentar global?
em 10 segundos que poderiam ser um livro. Mas, para mim, é porque a forma como a gente produz e consome alimentos vai definir o nosso futuro. Então, para além dos números de emissões, é importante falar que ninguém com fome consegue lutar pelas outras formas de ajudar o planeta. Então, consertar o sistema alimentar significa alimentar as pessoas, o planeta e também o nosso futuro. Obrigada, Luísa. Então, com esse chamado e essa motivação, encerramos. E tudo que me resta fazer é dizer obrigada, Luísa, por compartilhar suas ideias e pelo trabalho incrível que você está realizando para combater a perda ou desperdício de alimentos no Brasil. E boa sorte a Brasil Sem Desperdício, essa importante iniciativa que se junta à rede global de Food Pact Network. Comenzamos esse episódio falando sobre a mandioca, um alimento com um significado muito especial no Brasil. Ouvir sua história e compartilhar seu conhecimento e perspectiva deixa claro que precisamos agir agora. A mandioca e tudo o que ela representa pode ser protegido e apreciado pelas gerações futuras. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da mandioca e do Brasil. Muito obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez e por todo o suporte também ao Brasil Sem Desperdício. You've been listening to Don't Waste This, a podcast by WRAP, the global environmental action NGO transforming our broken product and food systems to create circular living. In this series, we've explored the actions already underway to transform our food system and stop something that's so precious from being wasted. But with a challenge so urgent, more action needs to happen. The Food Pact Network, convened by WRAP, is connecting the countries featured in this series to scale climate-smart solutions and drive the systemic change needed to produce, share, and consume food without waste. We need businesses, philanthropists, non-profits, and governments to join us and scale action faster. Discover the impact we're already having and find out how you can take action to transform our food system by visiting WRAP's website.